Primeiro episódio do podcast Desbrava Sinop. E eu sou Gelson Pandolfo e vou apresentar esse podcast para você. E hoje nós vamos tratar de assuntos bem bacanas com empresários de Sinop, empreendedores que fazem a diferença. E nós vamos mostrar o que foi a jornada desses profissionais. E o primeiro entrevistado nosso é o nosso querido Guilherme Barreto. Seja bem-vindo, Guilherme Barreto. Muito obrigado, meu amigo Gelson. Prazer estar aqui com vocês. Esse programa é apresentado pelo Mundo dos Bots e pela Ar-Condicionado Renan Burim. Guilherme, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui. E conta pra mim, quem é Guilherme Barreto? Primeiramente, que honra, hein? Ser o primeiro entrevistado do Desbrava Sinop, dessa iniciativa de se conectar com os empresários aqui da cidade, né? Muito legal, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Guilherme Barreto, se eu fosse te resumir, é um cara inquieto e um sujeito do bem. Se eu fosse resumidamente, seria isso. Mas vou te contar um pouco mais da minha história. Eu sou mineiro, meu sotaque me entrega em 10 segundos de prosa, né? Eu nasci numa cidade do interior de Minas chamada Poços de Caldas, uma cidade do sul de Minas. Eu sou filho de engenheiro metalúrgico, minha mãe professora. Tenho um irmão, Vinícius, a gente inclusive é muito parecido, tem gente até que acha que nós somos gêmeos. E a minha infância foi uma infância de muita mudança. No fundo, isso foi ótimo para mim, porque quem trabalha com engenharia metalúrgica acaba trabalhando ali em fábricas que têm oportunidade de trabalho. Então, meu pai se mudou do interior de São Paulo, ele é mineiro também, se mudou do interior de São Paulo, foi para Poços de Caldas quando eu nasci. Pouquíssimos anos depois, eu fui para Três Marias, interior de Minas também, e de lá para Belo Horizonte, e morei em vários lugares em Belo Horizonte, já morei fora do Brasil. Então, assim, o Guilherme Barreto é um cara inquieto, em constante mudança e que preza por fazer as coisas certas e para as pessoas do bem. O Guilherme já deu um resumo aí da vida dele, mas eu quero pontualmente começar com uma pergunta seguinte. Como você descreveria a tua infância e o que ela moldou você para quem é o Guilherme hoje, em 2024? Cara, eu tive uma infância de muita sorte, eu diria, porque eu falo que uma criança ter a oportunidade de jogar bola, andar na rua, solto, isso é muito bom, né? Hoje, falando em Brasil, quando a gente pensa em criação de uma criança numa grande cidade, isso é complicado. Então eu tive muita sorte. Sorte porque eu morei em cidades do interior até mais ou menos ali os meus 10 anos de idade, né? Como eu tinha comentado com você. Eu morei até os meus 6 anos de idade, 5 anos em Poços de Caldas, uma cidade muito tranquila no interior de Minas. Fui para Três Marias, então o que isso moldou, o que isso fez de diferença para mim? Me mudar, estar em lugares diferentes da minha infância, não ficar preso a um lugar só, fez muita diferença para que eu pudesse entender que a vida ela não é permanente, ela não é fixa, que várias mudanças que acontecem são importantes para que a gente possa se formar mesmo como pessoa, sabe? Então, quando a gente é criança, você sair de uma cidade para outra e praticamente perder todos os seus amigos é um choque. E isso aconteceu comigo 2 vezes, de Poços de Caldas para Três Marias, de Três Marias para Belo Horizonte. Hoje até assim, eu tenho pouquíssimo contato com os meus amigos de adolescência lá de infância de Três Marias, mas eu entendo que isso faz parte do processo, sabe? Me ajudou a moldar essa dinâmica do que é a vida, porque a vida você está aqui de uma hora para outra, você tem que ir para outro lugar, né? Eu cheguei em Sinop em 2018 e fiz inúmeros amigos aqui, me considero de verdade um cidadão sinopense, e eu tive que abandonar todo o meu cotidiano, a minha vida em Belo Horizonte com os meus amigos, mas eu entendo que isso faz parte, né? Se no futuro, daqui a muitos e muitos anos isso for necessário de novo, eu entendo que eu vou estar muito preparado por conta desse meu DNA de constantes mudanças. O Guilherme, eu estava vendo aqui um pouquinho da sua história, né? E quais foram as maiores influências que tiveram na sua vida que te fez chegar na sua carreira até hoje? O que te mudou? Eu sei que você trabalhou no meio da comunicação, virou empreendedor. Como que foi essa jornada entre a comunicação, que a gente sabe que a comunicação ela é viciante, né? Ela a gente fala que depois que fica na veia é difícil de sair, para virar um empreendedor de um ramo totalmente diferente da comunicação. Isso é interessante, porque eu falo que, te respondendo de trás para frente, eu falo que a comunicação, independentemente se a pessoa vai seguir ou não na comunicação, é a melhor profissão para formar um ser humano, porque o mundo é feito de pessoas.
E pessoas que se destacam são pessoas que, na minha visão, têm capacidade de se relacionar melhor com as outras. E a comunicação entrega isso. Ela entrega essa capacidade de interação, né, entre os seres humanos que neste mundo habitam. Mas se eu fosse dizer quem foram as minhas maiores referências, né, primeiramente em casa, meu pai e minha mãe. Por quê? Primeiramente, meu pai é um cara que ele sacrificou boa parte do convívio nosso, na nossa infância, para trabalhar. O que isso me ensinou? A fazer o que era necessário. Então, meu pai era um cara que, durante uma certa época da vida dele, durante a minha adolescência, ele viajava muito, trabalhava como consultor. Então, ele não media esforços para poder prover para a família. Mesmo que isso significasse estar longe da família e perder o contato. E perder o contato não, mas o convívio diário ali com os filhos. A minha mãe me ensinou que, também de uma forma muito parecida, a gente também precisa de fazer o que for necessário, mesmo que isso não signifique que você esteja em uma carreira só. A minha mãe, ela fez várias coisas profissionalmente na vida dela. Desde que eu a conheço, a minha mãe já vendeu bombom, já vendeu semi-joias, já foi corretora de imóveis, deu aula particular, e só aos 45, 44 anos de idade, a minha mãe entrou na faculdade. E ela se formou em psicopedagogia, que ela exerce essa profissão até hoje. Então isso foi muito legal, ou seja, ela tinha que criar a mim e a meu irmão, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que fazer toda essa gestão que não é fácil. Então ela acabou abrindo mão até de parte dos sonhos profissionais dela para fazer o que era necessário, para chegar em um determinado momento da vida dela que ela pudesse de fato realizar o sonho profissional dela. Então isso também me ensinou muito sobre essa questão de que a gente tem que fazer o que é necessário, ponto. Não tem justificativa, não tem desculpa. E uma outra grande referência que eu tive na vida, que me ajudou a entrar no mercado da comunicação, porque antes de eu fazer vestibular, eu estava em dúvida entre veterinária e cozinha. Logo a gente vai conversar sobre essa questão de cozinha, que é uma paixão grande que eu tenho. Mas uma professora de português que eu tinha virou para mim e falou o seguinte: se você não fizer jornalismo, se você não fizer comunicação, eu te processo. Você pode preparar. Esses professores influenciando a gente. Eu vou te processar, garoto. Aí eu falei assim, mas por que, Regina? Ela falou assim, porque você tem um potencial muito grande para essa área. E eu também gosto muito de esporte. Sou apaixonado por futebol, apaixonado com Cruzeiro. Então, meu grande sonho quando eu entrei para a faculdade de comunicação era trabalhar com esporte. E eu realizei esse sonho. Eu fui repórter do Diário Lance. Tá, jornal, né, todo mundo está curioso aqui. Qual foi a tua profissão no jornalismo? Que área que você atuou? Cara, eu fiz muita coisa na comunicação. Eu comecei como repórter e apresentador de TV universitária. Acho que todo mundo que já passou por uma faculdade de comunicação que tinha uma TV universitária já fez algum bico lá. Eu fui repórter e apresentador, fui produtor. Então eu passei por todas as áreas dentro ali da televisão. Trabalhei com rádio. Depois eu fui para ser repórter do Diário Lance e aí repórter de vídeo. Então era aquele cara que fazia de tudo. Numa época que a gente ia para acompanhar treinamento, jogo, com uma câmerazinha na mão, gravando e já pegando depoimento. Então era aquela famosa loucura. E aí, depois disso, eu me tornei assessor de imprensa do Ministério Público, porque eu também queria ter uma visão mais empresarial. E eu me formei em comunicação. E aí tive a oportunidade de tão logo me formar em comunicação. Como eu estudei numa faculdade pública, né, eu fiz o FMG, eu falei com meu pai, pô, eu não te custei nada na faculdade, você podia me dar uma ajuda só, me manda para o Canadá, porque eu queria muito ter uma vivência internacional, acho que isso vai ser importante para mim, não apenas pela questão do idioma, mas por uma vivência em um outro país, em um outro ambiente cultural, entendeu? E aí, essa história de ir para o Canadá, como é que funcionou lá? Quando que você foi e o que você fez lá? Cara, eu fui em 2010, voltei acho que no final de 2011. E assim, foi um momento espetacular, porque a gente que está acostumado com o Brasil, a gente vai para um país como um Canadá da vida, onde as coisas funcionam extremamente bem, você fica até desacostumado. Você fala, que isso aqui existe? Isso aqui é um mundinho de faz de conta. Juro que quando eu voltei, deu até aquela depressãozinha pós-mundo perfeito. Mas o Brasilzão é maravilhoso, o Brasilzão forma caráter, a gente entende com as dificuldades. Mas na prática foi o seguinte, eu fui para lá para estudar inglês e fui para lá também para trabalhar. E foi muito importante, porque quando a gente está com 20 e poucos anos, a gente acha que é dono do mundo, né? Então, assim, o que foi mais importante para mim na saída do Canadá? Lá eu realizei um sonho que foi trabalhar com cozinha, era uma coisa que eu sempre queria fazer da vida. Olha, quem diria Barreto, cozinheiro, hein? Cara, foi um ano quase trabalhando num restaurante lá no Cactus, que é um restaurante super internacionalzão lá, super famoso lá no Canadá. Mas por que aquilo foi importante para mim? Porque foi um momento onde eu pude desenvolver muito a minha autonomia. Porque você está num outro país, com outro ambiente, com outro idioma, e é você lá, meu irmão. Não tem ninguém para resolver coisa para você.
Você não tem nenhum amigo para você poder pedir ajuda para resolver suas buchas. Então eu vou te citar alguns exemplos. Eu morava com 2 brasileiras e um mexicano. E esse mexicano não falava inglês. Eu achava que ele ia ser meu amigo para poder falar inglês em casa, porque já tinha 2 brasileiras lá. Ledo engano. Mal falava espanhol, então eu tinha que falar espanhol com ele. Mas o que era legal? A gente morava num apartamento cujo... Lá nos Estados Unidos e no Canadá é muito comum a figura do landlord, que é o cara que cuida do imóvel. Não é uma imobiliária, é um camarada que é um roleiro, geralmente é um cara cheio de rolo, e ele vai colocar ali, resolver sua cama, você paga um aluguel para ele, ele repassa o aluguel para o dono. E o landlord desse imóvel que a gente morava era um tremendo de um trambiqueiro, era um haitiano trambiqueiro. E aí eu sempre, como bom mineiro, sempre fui muito desconfiado. Eu tinha contrato com o cara, tudo certinho para me resguardar desse cara me dar um tombo. Só que as meninas que moravam comigo, meio desatentas, não se resguardaram de nada. E um belo dia, por um erro dele, ele teve que colocar a gente num apartamento muito melhor. E esse cara ficou num veneno comigo, porque foi eu que descobri essa brecha. Então ele tava assim, querendo se vingar de mim. Um belo dia, do nada, a um dia de vencer o aluguel, que não era um aluguel barato, ele chegou pra mim e falou assim, ó, eu vou despejar as 2 e vou despejar o seu amigo mexicano, porque eles não se resguardaram e fizeram contrato comigo. Você aguenta pagar o aluguel sozinho? Então, por que isso foi tão importante pra mim na época? Cara, porque você tomar um checkmate de um camarada numa negociação, quando você tem 21 anos e você acha que você é o dono do mundo, é muito bom pro teu ego. Pra você se colocar numa posição de falar assim, pera aí, deixa eu abaixar minha bola e entender que a vida não é sobre ganhar, é sobre perder e voltar dessa derrota e reagir, entendeu? Então assim, lá foi muito importante pra mim, pra superar essas dificuldades ali cotidianas ali, e para abaixar essa bola que a gente tem quando a gente tem 20, 21 anos, que a gente acha que é dono do mundo. E uma viagem para fora do país, né? E mesmo dentro do Brasil, tirar realmente a zona de conforto para quem está na casa, quando que a mamãe faz a comidinha, limpa a comida, a cama arrumadinha, tudo, né? Você ter esse desafio faz toda a diferença também na vida profissional, porque a nossa vida profissional não é o paraíso, né? Você precisa todo dia sair da zona de conforto, ter uma automotivação. E isso faz, eu acho que é uma grande diferença no dia a dia. E a coincidência foi que exatamente após eu voltar, eu saí de casa. Porque você não consegue mais conviver com a ideia de estar com a sua família e ter ali a sua autonomia para resolver essas coisas de forma privada, né? Então, assim, eu voltei do Canadá e tão logo eu voltei, eu já meio que costurei a minha ida para morar sozinho, né? Para ter uma vida independente, para realmente quebrar esse ciclo, que é importante, sabe? Eu acho que quando a gente chega no início de fase adulta, é muito importante que você olhe para sua zona de conforto e fale o seguinte, isso aqui não está me ajudando. Porque no fundo, quando você acorda é maravilhoso. Você morar numa casa que tem seu pai, sua mãe, que pagam as contas, que tem seu irmão, etc e tal. Mas para desenvolvimento real da sua pessoa, você precisa de quebrar com isso, você precisa de passar dificuldade. Quando o Guilherme voltou do Canadá, o que fez você voltar e o que você fez quando você chegou de volta para o Brasil? Cara, essa trajetória é interessante. Quando eu voltei meio que em dúvida. Na verdade, eu tinha uma namorada na época aqui, aí eu falei, vou voltar, coisa e tal, mulher, né? Mas fora isso, eu tinha um visto, eu até recebi proposta para renovar o meu visto lá. E aí eu falei, vou ficar mais um ano, vou ficar mais um ano e meio. Só que o que me fez voltar também é que eu tinha a oportunidade, se eu voltasse a tempo, em um intervalo máximo de um ano, de ingressar no curso de Relações Públicas, porque à época, na UFMG, se você se formasse em uma graduação, por exemplo, lá de comunicação, ênfase em jornalismo, você poderia voltar sem ter que prestar um novo vestibular e concluir todas as outras habilitações da profissão. Então, eu poderia voltar e fazer relações públicas com mais 1 ano e meio, 2 anos de curso, porque já ia aproveitar boa parte do conteúdo que eu tive no jornalismo. Então, essa questão também de trancar a faculdade depois de formado para aproveitar relações públicas foi uma coisa que me fez voltar. Eu falei, cara, eu quero muito ter um diploma de relações públicas até para começar a entender a comunicação dentro de um âmbito mais empresarial. Porque ao longo do curso, eu me decepcionei muito como a comunicação, ali, sobretudo esportiva, funciona, né? E eu falei, cara, eu preciso de entender isso num nível empresarial, é o que eu quero mexer, eu quero começar a entender do business das coisas. Foi ali que já foi, talvez, o meu primeiro namoro com o empreendedorismo. Foi migrar de uma comunicação esportiva para uma comunicação empresarial, né? Fazendo um curso de relações públicas. Então, esse foi o primeiro motivo que me fez voltar, sabe? E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fui trabalhar como assessor
de algumas empresas, eu fazia assessoria de imprensa de algumas empresas do ramo da construção civil lá em Belo Horizonte, numa agência de publicidade de um amigo meu. Então eu estava voltando do Canadá, ele já me ligou e falou, cara, assim que você voltar, eu quero que você trabalhe aqui comigo. E ali eu trabalhei mais um tempo, depois eu fui trabalhar no governo de Minas, no governo do Anastasia, também na parte de comunicação, mais ou menos ali até os meados de 2013, 2014, quando de fato eu enfio o pé com força no acelerador da questão do empreender. E aí, minha família nesse meio tempo, e aí tem uma parte legal dessa história, a minha família nesse meio tempo empreendeu, eles fizeram um café muito parecido aqui de Sinop com Dona Zete, sabe? Café colonial, os finais de semana chamava Café da Lagoa. Era legal porque a minha família gosta muito de cozinhar. Minha mãe é uma quitandeira de mão cheia, pão de queijo, bolo, impressionante, é bizarro o tanto que ela cozinha. E aí, como eu tinha voltado do Canadá, eu também queria colocar essa parte da gastronomia em ação. Só que empreender por conta própria no Brasil não é moleza, cara. E aí, não é que a gente quebrou muito quebrado, a gente quebrou muito feio. Então, depois que a gente empreendeu, que foi ali meados de 2012, o negócio fechou em 2014, a gente estava numa situação muito complicada. Minha família perdeu. Meu pai, que trabalhou muitos e muitos e muitos anos na consultoria, que tinha feito um bom pé de meia para a terceira idade dele, se viu numa situação financeira muito apertada, e minha mãe também. E ali, pra você ter uma ideia, eu fui morar de favor na casa de uma madrinha minha, num quarto que dava, sei lá, um quarto desse estúdio que a gente está gravando aqui. Era um colchão meu, um colchão do meu irmão e uma mochila que a gente guardava roupa. Só. E eu agradeço demais a ela, porque quando você dá esses tombos e você perde muito na vida, você quebra algumas barreiras mentais que estão na tua cabeça sobre por que você não está fazendo algumas coisas. Então, ali pra gente foi muito importante, porque eu falei, olha, o que eu vou perder mais? Dinheiro já não tem mais pra perder. Tô morando aqui de favor. Agora, a única opção que eu tenho é me reconstruir, é subir. E ali a gente começou a trabalhar com franquias. A gente tinha uma empresa lá em Minas, eu fazia parte de expansão dessas empresas, chamava Loja de Franquia, que basicamente era dar assessoria para quem queria comprar uma franquia para poder entender mais de franquia. E aí esse caminho foi um caminho muito interessante, porque eu contava basicamente a nossa história. Eu falava assim, olha, se você quiser quebrar como eu, não siga o que eu vou te falar. Então a gente contava muito a história das franquias como uma alternativa muito viável para as pessoas que queriam empreender, mas que não tinham know-how, por exemplo, que era a nossa situação. Então dali eu pulei de fato e entrei com os dois pés no mercado do empreendedorismo, né? Até entender que empreender, sobretudo por conta própria, não é fácil. E aí foram anos muito prósperos para mim nesse mercado de franquias. Eu aprendi demais. Eu pude navegar por praticamente todos os nichos de mercado para entender sobre esses nichos de mercado, até que eu entro no mercado securitário, né? Adquiri uma franquia da Prudential e aí o resto é história. Falar em Prudential, em franquia, qual que foi o maior desafio que você teve? Porque a gente sabe que seguro tem algumas barreiras, né? Principalmente no mercado brasileiro, não tem o costume de fazer prevenção. Ele vai lá e apaga um incêndio, né? Brasileiro. Como que foi entrar num mercado desses? Cara, foi interessante porque eu falo assim, a vida ela é feita de detalhes. Em determinado momento, num dia que eu não queria ir numa festa, eu fui num aniversário de um filho de um amigo meu, num domingo de tarde, e eu repito, eu estava desanimado. Eu devo isso muito à minha esposa. Ela falou assim, não, vai lá, encontra seus amigos. Ao ir nesse churrasco, eu encontrei um amigo meu que era corretor franqueado da Prudential, que era Life Planner, o Alessio. Esse foi o cara que me levou pro negócio, porque ele conversou comigo e falou o seguinte, cara, como é que tá a tua vida profissional? Ele já me admirava profissionalmente. Eu falei, cara, tá legal, eu tô ajudando as pessoas a expandir com franquia. Às vezes isso gera algumas frustrações, porque você direciona uma pessoa para um negócio e por alguma razão, seja porque o franqueador não estava preparado, o franqueado não estava preparado, o cenário do mercado virou, aquele empreendimento não dava certo. E aquilo me deixava assim com uma culpa, sabe? Tipo, poxa, a pessoa que de fato direcionou aquela pessoa para aquele negócio fui eu. Claro que podia dar errado, fazia parte, mas aquilo me deixava um pouquinho assim, sabe? Com uma sensação de não estar cumprindo o meu propósito. E aí, nesse churrasco, o Alessio comentou comigo sobre o mercado securitário. E falou, cara, você já parou para pensar que você pode empreender num mercado que é secular,
que por mais que tenha uma barreira cultural aqui no Brasil, existe há 200, 300 anos, com uma marca por trás, que é uma seguradora gigantesca, uma das maiores empresas do planeta Terra, que tem atuação em quase 50 países, e que você ainda pode fazer e realizar esse senso de propósito seu, porque pensa só, você trabalhar com planejamento e com seguro e proteger as pessoas, você está levando algo que não tem como dar errado para essa pessoa se ela precisar, porque você vai ser aquele braço que vai levar ajuda financeira, talvez no pior momento daquela pessoa. Então, quando eu fui empreender nesse negócio, o meu master franqueado, Bruno Ferreira, que é um cara que eu devo minha vida a ele, né, pela oportunidade que ele me deu, quando ele me foi entrevistar, eu falei com ele, cara, para mim o negócio não funciona se eu não realizar esse meu propósito, meio bicho grilo de querer mudar o mundo, de querer ajudar as pessoas mesmo. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com esse senso de realização pessoal. E ele brincou comigo, olha, aqui você vai poder ser esse abraçador de árvores, esse cara que quer mudar o mundo, mas também vai poder ser um empresário e ter sucesso também financeiro, porque é um negócio muito bom. Então, o começo dessa atividade não foi fácil, porque eu entendi na pele o quanto que o brasileiro ele não dá valor à prevenção e, de forma geral, o quanto que ele é desorganizado financeiramente. Para a minha sorte, Gelson, eu comecei a atividade, em pouco mais de um ano, eu pude viver na pele o que é a importância de um seguro. Um gerente de uma lavanderia que trabalhava ao lado do nosso escritório, eu tive a oportunidade de entrar lá no escritório um dia, eu olhei para aquele cara, falei, cara, acho que eu nunca conversei com esse cara sobre seguro, e me deu um troço. E aí eu fui lá e fui conversar com ele. E o cara resistente, tinha um filho de um mês, e resistente à ideia de fazer um seguro de vida, não, eu não vou precisar, 34 anos, eu sou jovem, etc. E nesse dia parece que me bateu até uma inspiração divina, assim, parece que o Papai do Céu soprou no meu ouvido assim e falou, não desiste, não sai daí sem começar e sem conscientizar esse camarada. E aí depois de 1h30 de debate ali, ele tomou a decisão de fazer um seguro ultra básico. E esse camarada, esse mesmo cliente, ele foi assassinado cerca de 10 ou 15 dias depois de ter feito o seguro. Foi super instantâneo. Foi uma coisa assim, que não era premeditada, aconteceu. E aí, eu fui no velório, ninguém me conhecia, e poucos dias depois eu entrei na casa da família dele. Foi a primeira vez que eu levei um cheque, um pagamento de um seguro para alguém. E ali eu vi uma casa super pobre, de verdade. Imagina numa casa de periferia em Belo Horizonte, que mal tinha portão. Eu entro, subo assim alguns degraus, e eu vejo uma mãe super jovem, com uma criança de colo, recém-nascida, mamando, e 2 idosos de baixa renda, olhando para mim assim, quem que é esse cara de terno? O que ele tá fazendo aqui? E eu entrei, me apresentei e falei, olha, eu trabalho com planejamento de seguros, infelizmente eu lamento muito pela perda do seu filho, mas ele era meu cliente há pouco tempo. E eu queria conversar com vocês. E eu expliquei pra eles que a gente tinha feito um seguro de vida pra ele. E eles ficaram assim. Como assim? Como assim? Muito emocionados. E nessa hora eu falo que mãe é mãe, né? A mãe dele, ela ficou o tempo inteiro olhando pra mim assim, mas ela não falava uma vírgula. Ela não falava nada. E aí, quando eu fui sair, me despedir, todo mundo muito emocionado. Eu assim também, foi a primeira vez que eu tive que passar por essa experiência. Ela chegou pra mim e falou o seguinte, meu filho, você acredita em Deus? Eu falei, sim. E ela falou assim, porque eu acho que Deus é tão bom que antes dele tirar meu filho de mim, ele colocou um anjo para soprar no seu ouvido que era para você cuidar da minha família. Muito obrigado. E aí eu escutei aquilo e eu entrei no meu carro e eu chorei por umas 2 horas seguidas. E eu cheguei no escritório e aí eu falei com o meu master franqueado, ele brincou assim comigo. Hoje você tatuou no teu coração a importância do que a gente faz. Então, por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja conscientizar as pessoas sobre a importância de se planejar, toda vez que eu tenho alguma dificuldade com algum cliente que tem alguma barreira cultural ao assunto, eu juro que eu mentalizo e eu lembro de tantos clientes como esse que eu perdi e que ter uma ferramenta como essa fez toda a diferença para que a família continuasse tendo, não é nem riqueza não, Gelson, é dignidade, cara. É capacidade de colocar comida na mesa, é capacidade de olhar para um filho e falar, olha, meu filho vai poder ter dignidade, eu vou poder dar um estudo para ele. Não era uma pessoa de alta renda, era uma pessoa de baixa renda. Então isso molda muito hoje o meu caráter dentro da minha atividade, porque, cara, o brasileiro continua, a gente passou por uma pandemia há 3 anos, e passaram 3 anos e parece que a mentalidade ainda não virou a chave.
Ainda é muito comum aquele discurso do não, eu não preciso de seguro de vida. Não, eu sou muito jovem. Eu não estou pensando em morrer. Se eu morrer amanhã meus filhos se viram. Na prática a gente sabe que não é assim. Sim. Mas de uma forma muito prática, quando eu me deparo com esse tipo de dificuldade, eu respiro, eu lembro desses clientes, eu lembro do propósito que eu tenho aqui na Terra, que é para ajudar as pessoas nesse sentido, e eu tento me conectar com o que eu fiz para eles, para, de uma forma muito didática, mostrar para as pessoas que elas precisam de pensar nesse assunto. Não de uma forma de querer vender, empurrar produto, mas de uma forma de trazer, de fato, uma consciência financeira e uma educação financeira. Guilherme, o que te fez falar assim, vou para Sinop, lá no interior do Mato Grosso? Cara, algumas boas coincidências das pessoas que a gente conhece na vida. Eu brinco que minha casa ela tinha que ter 2 estátuas do lado de fora. Uma do Gabriel. O Gabriel é um grande amigo meu que formou comigo na comunicação. E ele trabalha na comunicação da Embrapa. Acho que você até conhece ele. Gabriel. Gabriel Faria. Conheço aquela figura. O Gabriel, quando a gente foi conversar sobre o momento que eu estava de empreender, eu falei com ele, Gabriel, eu não me enxergo ficando aqui em Minas, porque aqui tem muito cliente já tem muita gente que tem esse tipo de trabalho. Eu preciso de levar isso para outros horizontes. E aí eu fui pensando, quem eram as pessoas que eu conhecia que estavam fora de Minas? Pensei no interior de Minas, pensei no interior de São Paulo, pensei no interior de Alagoas, que eu tinha um contato lá. Mas o Gabriel era um grande amigo, era um cara que estaria disposto a colocar energia e tempo para pensar junto comigo em como trazer isso aqui para Sinop. E aí ele até brincou, o Gabriel é um cara mais na dele, mais low profile. Ele falou assim, cara, eu não sou um cara tanto, que você pode chamar de um cara sociável. Mas eu conheço pessoas que são extremamente sociáveis na cidade. Então, conversamos muito, muito, muito. E ele me ligou para basicamente 4 pessoas aqui na cidade. Ele ligou, ele falou com a Dani Melhorança, que você conhece, que conhece todo mundo. É a segunda pessoa que eu tinha que colocar uma estátua aqui na minha casa. Eu devo minha vida à Dani. A Dani me apresentou para o Galina, que na época estava lá na Crinorte. Tinha falado também de um professor da UFMT, o André, que também me apresentou muita gente. E me apresentou para um colunista social na época que eu nem conseguia falar com ele na época. A Dani, quando eu cheguei aqui, essa história é boa. Eu estava tão ansioso para vir para Sinop, e Confins fica mais ou menos uns 60 quilômetros da minha casa, lá, do meu antigo apartamento em Belo Horizonte. E eu não conseguia dormir, eu tava ansioso para vir, eu fui dormir tipo 1h30 da manhã. E o voo era 6 horas, então eu tinha que estar lá em Confins 5 horas, no máximo, estourando. E eu perdi o voo. Eu dormi e eu não acordei, cara. Foi foda. Eu não acordei. E aí eu acordei aquela coisa desesperada. Meu Deus, eu perdi o voo. Meu Deus, meu Deus. Por sorte, Deus é bom nessas horas. Eu entrei no site da Azul e tinha uma promoção, assim, pro mesmo dia, uma passagem para Cuiabá só de ida por R$700. Na época, em 2018, não tá barato, mas dá para ir. Fui para Cuiabá, peguei um carro, e aí olha como é que é destino. Nesse dia, nessa passagem que eu ia vir, eu ia aparecer, de fato, em Cuiabá, e eu tinha uma reunião em Rondonópolis, com um empresário lá, que ficou de abrir o mercado de Rondonópolis para mim também, e depois de Rondonópolis eu ia subir para Sinop. Por eu perder o voo e só chegar de tarde, eu não fui para Rondonópolis. Então eu nem tive o dilema de ter que escolher entre Sinop e Rondonópolis. Peguei um carro, tinha um cara no voo comigo, que era operário da BRF, lá em Lucas do Rio Verde, lá na Sadia. E tava chovendo demais, porque era janeiro, fevereiro, era o caos. E a gente veio de noite praticamente subir nessa estrada, e esse cara morrendo de medo da chuva, e a gente foi conversando, nunca mais falei com ele. Dormi em Lucas, porque tava muito à noite já, e no outro dia de manhã eu cheguei em Sinop. Já nesse domingo, o Gabriel me apresentou pro André, que é esse professor do UFMT, que me abriu muitas portas. No mesmo dia, eu fui visitar a Dani, lá na sorveteria que ela tinha ali na Júlio Campos, na Cristal. E eu sentei com ela, a Dani é uma querida. Cara, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu sentei lá com meu tablet, assim, debaixo do braço, me apresentei pra ela, a gente conversou, ela é uma querida. E quando eu expliquei pra ela que não se tratava de um trabalho de vender seguro de vida, mas sim de trazer educação financeira para as pessoas, de fazer um planejamento financeiro para resguardar o que de fato era importante para elas, a Dani me interrompeu e falou o seguinte: Ô Gui, o teu trabalho, ele é muito importante, ele tem quase um viés
social, de ajuda de fato para nossa cidade. Eu queria muito te ajudar. Você tá com tempo aí? Eu falei, Dani, todo o tempo do mundo. Cara, a Dani ficou umas 3 horas, sem brincadeira, me passando nomes, me referenciando para quem era. Foi até por isso que eu valorizo muito essa questão que a gente tem lá nos nossos grupos, por exemplo, como o Benida, essa questão de referências. Porque a Dani fez questão de parar o tempo dela e de me referenciar para 150 pessoas. E ela me falou, não era assim, fulano, eu me lembro que você é meu cliente já há muitos e muitos anos, não sei se você se lembra disso. Lembro. Quem me referenciou para você foi a Dani. A Dani falou assim, agora vamos falar do mercado da comunicação. Quem são pessoas de referência aqui? Gelson Pandolfo, dono da rádio, pá. Então foi a partir daquele primeiro start que a Dani me abriu todas as portas possíveis. E aí o trabalho vai crescendo de uma forma muito orgânica. Um vai indicando o outro, um vai indicando o outro, um vai indicando o outro. Eu já tenho muito orgulho de dizer que eu já protejo mais de 1.000 famílias aqui na nossa região, só no norte de Mato Grosso. Qual que é a estratégia que o Guilherme usou para atingir 1.000 clientes nesse período aqui em Sinop, na região? Que eu sei que você atende a região norte de Mato Grosso. Tem algumas estratégias. A primeira delas, isso aí eu aprendi lá no sistema de franquias, é que para você se tornar referência em alguma coisa, você tem que buscar também se tornar uma referência regional. Você não pode querer abraçar o mundo e querer se tornar uma referência nacional antes de se tornar uma referência regional. Então, eu olhava com muito foco para a nossa atividade aqui no norte de Mato Grosso. Muitos dos meus clientes me indicam, vou te indicar uma família lá no Nordeste que vai poder te ajudar a abrir mercado lá. Eu falava, muito obrigado, mas eu não vou. Mas como assim? Você não quer atender lá? Não, porque o meu foco é somente o norte de Mato Grosso. Então, primeiro, foco de você fazer o que você quer. E dizer não para as outras propostas que chegam para você desvencilhar a sua atenção. Então, o primeiro ponto importante. Segundo, a partir desse espiral, né, de crescimento, eu comecei em Sinop, depois eu fui para Alta Floresta, depois eu fui para Colíder, depois eu fui para Juara, depois eu fui para Juína, depois eu fui para Lucas, depois eu fui para Sorriso. Então eu criei uma estratégia de girar essas referências num raio máximo de 400 quilômetros daqui, praticamente. Só Juína, que é um pouquinho mais distante. Para que eu pudesse ter tempo, Gelson, para presencialmente estar com essas pessoas. Então, se eu pudesse dizer assim, qual que é o segredo para você construir um negócio de sucesso que tem mais de 1.000 clientes? Primeiro, se você se torna uma referência regional, você também tem que dar a cara a tapa. Então eu falava com todo mundo, olha, se eu te fizer qualquer coisa que eu não esteja prometendo aqui, a minha casa fica na rua tal, no número tal, você vai lá me procurar diretamente, porque eu moro aqui, eu não sou um forasteiro. Então, quando você dá de fato a sua cara a tapa e simplesmente cumpre o que você está prometendo, as coisas começam a acontecer. Então, eu diria que é uma mistura de foco, uma mistura de estratégia, de você de fato colocar a tua energia dentro de uma estratégia e permanecer fiel a ela. E o terceiro não tem jeito, cara, é fazer o certo. O certo é o certo, não existe meio certo, não existe meio errado, é certo e errado. Então, como eu sabia que eu tinha, eu tenho um desejo de permanecer aqui por muitos e muitos e muitos e muitos anos, talvez décadas, talvez pro final da minha vida inteira, eu sabia que eu tinha que entregar o meu melhor trabalho, um trabalho muito íntegro, com muita seriedade, porque se eu entregasse qualquer coisa diferente, eu seria cobrado, porque nós moramos numa região que é muito bairrista, e numa região que a gente brinca, que vagabundo não tem vez. Então não adianta você querer fazer um trabalho mal feito, porque você vai ser expulso aqui da cidade. O Guilherme, você falou em atender presencialmente e a estratégia que você usou, eu acho bem interessante, que eu uso também na minha empresa, mas eu queria puxar um ponto pontual aqui e ver o seguinte. A gente tem um período da pandemia e a gente sabe que quando se fala de seguros, a gente tem o desafio de aconteceu algo que não se queria que aconteceu. Uhum. Beleza. Aí entra uma briga lascada para conseguir obter aquilo que eu comprei. Como que foi para você nesse período da pandemia que teve? Eu sei que você teve casos que pessoas que perderam e eu sei que o case de sucesso teu tá dentro da pandemia. Explica um pouquinho melhor isso aqui. Quando eu me tornei parceiro, franqueado da Prudential, e eu sou um cara obcecado com estudar, eu sou um cara obcecado com informação. Uma vez eu dei uma palestra para corretores de seguro, da própria Prudential, falando sobre que o segredo da vida está na palavra informação. Informe de conteúdo, forma de método e ação de você colocar as coisas em prática.
E eu sou obcecado pela parte da informação, do conteúdo, de você saber do que você está falando de uma forma técnica, para você ter respaldo e você não fique só no lero-lero. Pois bem, existem algumas seguradoras no Brasil, e a Prudential está no meio delas, que operam de uma forma muito justa, que operam de uma forma que primeiro elas analisam o perfil econômico, histórico médico do cliente, profissão e hobbies, para depois emitir um contrato de seguro. É quase como se a seguradora fizesse uma diligência sobre o cliente antes de prestar ali um contrato com ele. E uma vez tendo feito essa diligência prévia, essa análise de risco, ela vai ser muito mais eficiente, muito mais ágil no pagamento de um benefício de seguro, porque ela já fez toda a investigação previamente. E isso anda muito na contramão dos seguros que eram comercializados no Brasil, sobretudo os de modalidade bancária, porque o seguro de vida ele foi introduzido no Brasil, dentro dos bancos, como ferramenta de troca de favor. O gerente vai lá e fala assim para você, olha, eu preciso de bater uma meta, me ajuda aí. Aquele profissional, ele não é culpado disso. Isso vem de uma cultura do próprio banco de que ele precisa de bater meta. Ele é um vendedor de seguro. Ele não é um corretor. Ele não é um especialista no assunto. Porque, Gelson, vender seguro é muito fácil. É um produto muito inteligente. Agora, difícil é quando o camarada vende da forma errada, a seguradora pagar. E aí, o que acontecia? Criou-se também aquela tradição de que, eu não vou fazer seguro porque eu fiz um seguro no banco e quando eu precisei de receber, não recebeu. Foi essa cultura, e eu admiro a coragem dessas grandes empresas das seguradoras, como a Prudential, como as principais aqui hoje do país, que elas tiveram de quebrar esse círculo de desconfiança. Porque elas implementaram a forma de se praticar o seguro que a gente vê fora do Brasil, que a gente vê no Japão, que a gente vê nos Estados Unidos. Então pensa comigo, fora do Brasil, nos grandes países, Estados Unidos, Japão, mais de 50% da população desses países elas têm seguro de vida. O índice, por exemplo, no Japão, ele é astronômico. Ele supera os 85% da população economicamente ativa protegida. Então pensa comigo. Se esses países que têm um nível de educação financeira mais elevado, um nível de planejamento financeiro muito mais sofisticado do que o nosso, quem somos nós brasileiros para dizer que seguro não é uma ferramenta interessante e importante? Isso faz parte de qualquer módulo de conteúdo de planejamento financeiro. O que a gente tem que entender é como estruturar essa ferramenta para que, se precisarmos, ela vai ser paga com extrema agilidade. Isso foi uma oportunidade para mim, porque eu trabalhei nessa contramão, né? Eu falo que em toda dificuldade, em todo desafio, há uma oportunidade. Então, se de um lado as pessoas falavam, olha, não, eu conheço o seguro do banco e lá não paga e etc e tal, quando eu apresentava para elas que existia uma forma diferente de se estruturar seguro, não apenas com a Prudential, mas com algumas boas empresas aqui no Brasil que fazem esse trabalho cresceu muito. Sobretudo porque a gente começa a ver casos de pessoas que recebem, e recebem com muita agilidade. A gente teve inúmeros casos aqui na nossa região de pessoas que precisaram e que a seguradora foi extremamente ágil no pagamento do benefício. Teve um caso aqui que me chamou muito a atenção porque a gente acaba evidenciando a importância do dinheiro no momento de dor, no momento difícil. Eu estava num velório de uma pessoa muito conhecida aqui da cidade, e aí logo nesse dia meu telefone tocou e eu fui correndo para Lucas do Rio Verde porque 2 clientes nossos tinham se acidentado num acidente com uma lancha que veio explodir lá. Uma tragédia, uma coisa horrível. E a nossa cliente, eram 2 clientes ali, um casal de 25 e 26 anos, cara, na flor da idade, super jovens, ainda não tinham filhos. E graças ao seguro de vida dela, que a gente conseguiu liberar em um prazo extremamente ágil, mais o seguro em vida dele, porque a gente fala que seguro hoje não é só um instrumento para a morte, mas um instrumento voltado sobretudo para a vida, a gente conseguiu criar uma liquidez financeira muito relevante para, de fato, salvar a vida daquele rapaz. Ele foi o único sobrevivente daquele acidente. E foi o único que, na hora H, tinha recursos financeiros sobre a mesa para fazer o que fosse necessário para salvar a vida dele, graças ao seguro da esposa e ao próprio seguro dele. Infelizmente, as outras pessoas que sobreviveram a um acidente e que foram internados, até em condições de saúde um pouco melhores do que a desse cliente, vieram a faltar. A gente não dá para cravar respostas, Gelson, e falar, olha,
os outros morreram porque não tinham dinheiro, e o fulano que sobreviveu porque tinha dinheiro. Mas será que é tanta coincidência assim? Será que o dinheiro salva vidas numa hora que a gente está entre a vida e a morte num hospital e que você ter condição financeira para buscar o melhor tratamento pode de fato fazer diferença? Eu acredito que sim. E esse exemplo aqui que a gente teve na região foi um exemplo que me marcou muito. Porque, para além disso tudo, a gente tinha não apenas que pagar o seguro, mas que pagar numa velocidade extremamente ágil. Porque esse dinheiro não ia entrar numa reserva financeira para os beneficiários. Ele ia ser logo utilizado para pagar contas desse paciente que estava entre a vida e a morte. Então, cada hora que eu tinha para agilizar esse processo, fazia diferença. E por ter essa estratégia regional de focar aqui, a gente conhece muitas pessoas aqui na região, a gente foi fazendo força, né, fazendo uso dessa força política, dessa força de relacionamento. E aí um mexeu um pauzinho de um lado, o outro mexeu um pauzinho de um outro, e um relatório do IML lá para liberar o seguro, que ia demorar 90 dias, foi liberado em 1 hora. Então isso fez toda a diferença no mundo, né? Eu sou muito grato a essas pessoas que me ajudaram para poder resolver isso e dar para essa família ali um conforto, né, num momento tão doloroso como que eles passaram. Guilherme, na trajetória que a gente está conversando aqui da sua história, tem um ponto aqui que para mim faz toda a diferença, que muitas vezes o empresário não foca, que é o networking. O que o networking te ajudou hoje a ter essa quantidade de clientes, a ter esse relacionamento que você tem no mercado regional? É muito interessante você tocar nisso, porque eu sempre considerei que o networking regionalizado, bem direcionado, é e será a principal arma, a principal ferramenta de crescimento do meu negócio. Então, antes de eu fazer parte, né, do nosso grupo de empresários, inclusive do qual você faz parte aqui também, né, do BNI, que eu já conheço há muito tempo, porque em Belo Horizonte essa empresa que eu tinha de franquias já chegou a participar, eu tinha ali dentro da minha agenda momentos voltados para o networking. Então, networking tem de ser algo intencional, tem de ser um processo, não pode ser apenas uma intenção, uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu faço. Então, eu organizava a minha agenda para reservar ali de 2 a 3 horas da semana para momentos onde eu iria me encontrar com pessoas sem nenhum interesse comercial, mas para abrir portas, para me conectar com outras pessoas. Como eu gosto de cozinhar, eu fazia isso muito em jantares na casa de clientes. Convidava clientes para ir em casa ou ir na casa de clientes para fazer um jantar, porque isso me dava a oportunidade de me conectar com essas pessoas em um ambiente neutro, um ambiente onde as pessoas não estão ali achando que você está ali para vender alguma coisa para elas. Não estão armados, né? Eles estão desarmados. Então isso era um momento muito leve. Então eu conectava esse meu prazer com a cozinha e isso me abriu muita porta aqui na nossa região. Quando chegou em 2023, um grande amigo meu, também um dos responsáveis por me trazer para Mato Grosso, que também é um corretor franqueado da Prudential, que está em Cuiabá há muitos anos, que é o Galvão. Galvão, conheço o André. O André me ligou e falou, chama de Barretinho, Barretinho, vai ter BNI em Sinop. Eu falei, o quê? Você vai participar? Eu falei, claro. Então, tão logo, tanto é que você vai se lembrar da época, eu te chamei, você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para fazer parte do grupo. Eu falei, cara, que tremenda oportunidade, porque você tem um grupo, só que aí é um grupo com processos, com metodologia. Muda o jogo, né? Muda o jogo. E hoje eu falo que eu coloco ali, se eu colocava 3 horas por semana em networking, hoje eu coloco 5 a 6, né? A gente tá ali hoje, né? Você também tá lá comigo, na liderança do grupo, a gente tem essa responsabilidade de administrar o grupo. E eu coloco ali, por exemplo, hoje de 6 a 7 horas da minha semana para abrir essas frentes. Então, hoje eu tenho 2 reuniões com membros do grupo, onde a gente vai trocar referências, a gente vai conhecer mais o negócio um do outro. E, cara, isso faz toda a diferença nos negócios. Eu vou te trazer alguns números importantes que eu até mapeei antes da nossa entrevista aqui. No ano passado, esse grupo de networking foi responsável por alavancar em 33% o resultado do meu negócio. É muita coisa. 33%. E vale citar que os números, né, dessas pessoas que chegam para que a gente possa atender, elas chegam com muito mais qualidade, porque afinal os outros empresários ali já fizeram o trabalho de bastidor, de explicar um pouco do trabalho, de falar sobre a importância e da oportunidade que é estar com a gente para discutir um assunto tão relevante. Então eles vendem mesmo o nosso peixe, entende? Então
Eu fiz uma conta, eu recebi mais de 160 referências de pessoas para se tornarem clientes no ano passado. Isso aumentou 33% o faturamento da minha empresa e fez a minha empresa sair de uma posição de estar entre as 20 melhores do Brasil no ano passado, né, para uma das 5 maiores dentro desse mercado da Prudential. E eu dou muito crédito a esse trabalho que nós desenvolvemos dentro do grupo para exatamente criar um relacionamento multiplicador de resultados, não apenas para a gente, mas para as pessoas que a gente conhece. O que é uma coisa que eu venho fazendo muito ao longo desses últimos 2 anos? Eu olho para minha carteira de clientes, eu vejo lá 1.000 e poucas pessoas, empresários, profissionais liberais de sucesso, e o meio que vira um Tinder de negócios. Eu tento ver quem que tem perfil para se conectar com outros ali da minha carteira, simplesmente para gerar negócio para eles. Por quê? Porque fazendo isso, eu acredito firmemente que eu estou gerando valor para essas pessoas. Então eu viro ali e falo assim, olha, eu tenho o Gelson, que trabalha com comunicação, e eu tenho o fulano aqui da minha carteira, que tem extremo potencial para ser cliente do Gelson. Por que não apresentar os dois? Por que não apresentar os dois? O Barreto, quando a gente fala em networking, a gente percebe muito na nossa região, quando a gente, particularmente eu sempre gostei disso e faz toda a diferença. Hoje, o empresário nosso brasileiro, a nossa região aqui, você acredita que o empresário não valoriza o networking? Eu acho que o empresário aqui, ele não se organiza para fazer networking. Valorizar, todo mundo valoriza. Se você fizer uma pesquisa na rua e conversar com 10 empresários e perguntar para ele, amigo, você acha networking importante? O que você acha que ele vai responder? Sim. A pergunta deveria ser, amigo, de que forma você hoje tem estruturado o teu networking? Uma coisa é eu valorizar e colocar no campo das ideias. Outra coisa é trazer isso para o campo da prática, que é quanto tempo da sua semana você dedica para conhecer outras pessoas? Quantas pessoas da sua empresa você move para criar essa possibilidade? De que forma você organiza a sua agenda para estar com essas pessoas? E mais importante do que tudo isso, qual a constância desses atos? Porque networking não basta você encontrar uma pessoa ali um dia e ficar 2 meses enclausurado na sua bate-caverna da sua empresa, porque não vai dar certo. Então você também tem que ter ação mais constância, que é bater martelo, encontrar outras pessoas e continuar colocando isso como uma prática, porque como diz a gente lá no BNI, né, a visibilidade de se encontrar com as pessoas por muito tempo é a primeira forma de você criar credibilidade. Quem é visto é lembrado. Quem é lembrado começa a ter mais credibilidade. Esses dias eu fiquei encantado com uma cliente que chegou para mim, que foi basicamente o seguinte, eu tenho um restaurante que eu adoro aqui na cidade, que o dono é meu amigo, e eu tava conversando com ele e a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso. E um belo dia eu peguei o telefone e liguei pra ele. Falei, cara, a gente tem que começar a conversar sobre isso, essa questão de seguro, essa questão de planejamento. Ele falou, pô, legal. E a irmã dele tava procurando sobre esse assunto, falou com ele e ele já falou, não, é o Guilherme que tem que resolver isso. E já me conectou com ela, e ela já me conectou com o marido, que é um cara super legal, um cara nota 10, e a gente já começou a desenvolver ali relacionamento, né, para outras frentes. Então, nada teria acontecido se eu não tivesse pegado o telefone e ligado para esse amigo para buscar uma conversa com ele sobre isso. Essa iniciativa do networking. Ação, informação. Informação sem ação não é nada. A gente comentou aqui sobre o BNI, né? E muitas pessoas fazem, o que esses caras estão falando de BNI? Dá uma resumida, explicar o que é o BNI, né? E qual que é uma das importâncias dela na vida do empresário, principalmente aqui em Sinop? BNI, Business Networking International, é a maior organização de networking profissional do planeta Terra. E quem está dizendo isso não é o Guilherme Barreto, é a revista Forbes, né? E outras grandes publicações. O BNI é muito conhecido, né? Sobretudo no Sudeste, no Nordeste, e ele veio para Mato Grosso mais ou menos, se não me engano, uns 2, 3 anos, através do Mário Quirino, meu conterrâneo, mineiro. Gente boa. E o que é o BNI? Eu costumo dizer que o BNI é uma organização onde o networking é levado de uma forma profissional, com intenção e com processos para que você possa de fato fazer isso. E criar um time de vendedores da sua empresa
sem ter que, de fato, pagar essas pessoas. Porque é uma organização onde você tem empresários. Cada grupo só pode ter um especialista de cada área. Essa é a parte que eu gosto. Para mim isso é maravilhoso. Então é uma terra onde você não tem concorrência, porque todos os segmentos têm concorrência. Se eu olhar ali para fora, deve ter 300 mil corretores de seguro, especialistas em planejamento financeiro, fazendo o que eu faço. Mas imagina você entrar dentro de um grupo onde você é a lei sobre aquele assunto. Exato. Um grupo ali de 30, 40, 50 pessoas que seja, onde você vai ter soluções para indicar muito variadas. Então, lá no nosso grupo, a gente tem desde automatização de relacionamento de contatos com bots, com a mundo dos bots. A gente tem a Ingrid Lopes, estou aqui vendo com uma patrocinadora. Até pedi para o Maicon mostrar aqui os nossos boleria, parceiros aqui. Janaína Anacleto, que trabalha com desenvolvimento humano. Um trator de processos. O Renan, que é a principal referência de energia solar, de ar-condicionado aqui na região, na verdade. A Célia da Sofadesc, que trabalha de uma forma super humanizada, essa parte do conforto. Então, isso é muito legal, porque você cria, de fato, um banco de grandes referências para você ajudar as pessoas que você conhece e para poder ajudar esses empresários. E a recíproca volta. Né? Tem uma cena, eu sou apaixonado por O Poderoso Chefão. Aquele filme, para mim, é o melhor filme da história. E a primeira cena do Poderoso Chefão, no casamento da Frankie, a filha do Don Corleone, é muito tradicional na Itália que no dia do casamento da filha, o Dom, ele concede alguns favores, né? Mas ele já fazia isso. E as pessoas vão lá pedir favores para ele, olha, faça isso por mim, etc. E quanto custa isso? Ele fala, não te custa nada, mas talvez algum dia eu te peça um favor, e se eu te pedir esse favor, esteja lá por mim. Então isso aqui é o legal do BNI, é um ambiente com exclusividade de cadeira, com método, e onde você se vê livre da principal armadilha das parcerias, que é o quanto eu vou ganhar com isso. O interesse. O interesse. Que hoje, quando a gente pensa em parceria, é muito comum aquele tipo de parceria armadilha, que você coloca um cara que não está interessado ali em fazer o teu negócio crescer de uma forma sustentável. Ele quer colocar um cliente dentro do seu negócio para ganhar uma beirada. E muitas das vezes esse cliente nem é um bom cliente para você, porque ele tem um interesse comercial que você fecha com aquele cliente. Então isso é muito legal do BNI. A gente já tem ali um grupo que já movimentou aqui em Sinop, em pouco mais de um ano, 5 milhões de reais em negócios internos. É impressionante o número. Quando você fala de 5 milhões de negócios, ali num grupo de 30 empresários, de 20 e poucos empresários. Entendeu? E a gente não está falando assim, de uma casa que foi vendida por 5 milhões. A gente está falando dos comissionamentos que foram gerados. Nós temos a Ingrid que vende bolo. Nós temos a Silvana que tem um restaurante que vende... Então, são coisas pequenas, né, de valores pequenos, mas também valores altos que giram lá dentro. Se pensar num giro de 5 milhões só de referências, porque a gente não está falando do faturamento dessas empresas, a gente está falando dos negócios que foram adicionados a essas empresas. Se você fizer uma média, né, e dividir esses 5 milhões, tá com calculadora aí? Vamos fazer essa conta rápida aqui? Vai lá. Vamos lá, nós estamos falando de 5 milhões de negócios gerados, uma média de quantos empresários que a gente tem ali Hoje dentro? Hoje está com 40, com 35? Vamos, 30, vamos colocar 30. É como se cada empresário ali tivesse colocado numa média 166 mil a mais de faturamento, né, só para fazer parte desse grupo. É como se esses 5 milhões fossem divididos por 30, daria ali mais ou menos uns 166 mil de receita a mais para todo mundo que está fazendo parte ali dentro daquele grupo. Entendeu? E isso, se a gente considerar que tem empresários ali que já faturaram mais de 1 milhão. Exato. Não é uma média de 166 mil. Ali tem gente que já faturou mais de 1 milhão no grupo. Eu gosto muito de uma estratégia que é a seguinte. Se você é um médico que trabalha a parte educacional, física e tal, aonde que você tem que estar presente? Você tem que estar presente nesse meio. Nesse meio, dentro de uma academia que está teus clientes. O empresário tem que estar onde está presente? Ele tem que estar num lugar onde que tem empresários. E aí que entra o BNI. Quando o Guilherme chegou e me convidou, eu não conhecia o BNI, eu falei assim, cara, é o lugar que eu tenho que estar. Eu tenho que estar onde que o empresário está. Exato. Lá que eu vou ter negócio. Não adianta eu ir numa festa que lá dificilmente eu vou fazer negócio. Exato. Mas ali faz toda a diferença. Guilherme, me fala uma coisa. Eu sei que você já ganhou várias premiações, foi várias vezes para o exterior. E me conta essa história de aparecer no New York, na Times Square. Cara, aquilo ali foi uma loucura. Foi um negócio que eu nunca imaginei na vida. Talvez tenha sido a maior honra profissional que eu tive na vida, né? Foram 3 anos consecutivos. Só para contextualizar aqui para quem está assistindo a gente, a Prudential, né, é uma empresa de origem norte-americana. E na Times Square, que talvez seja
o espaço mais nobre da publicidade mundial, né? Lá em Nova York, onde a gente tem aqueles letreiros, aquelas torres muito altas, num dos prédios mais altos, aliás, o prédio mais alto da Times tem a placa, um letreiro da Prudential. A gente fala que ele está no topo do rochedo, né? Porque a Prudential lá nos Estados Unidos ela é conhecida como The Rock. Pela solidez financeira dela, eles a conhecem como a pedra, né? Como o rochedo. Pois bem, em 2022, pós-pandemia, porque antes tinha pandemia, então a gente ficou sem esses eventos internacionais, né? Desde que eu cheguei em Sinop, em 2018 para 2019, eu tive a honra de que a minha empresa, num universo aí de 1.500, 1.600 franquias da Prudential, ela se posicionou ali de forma consecutiva nesses últimos anos entre as 20 melhores e maiores empresas do segmento. Né? No ano passado foi a quinta maior e quinta melhor. Então, assim, a nível Brasil. A nível Brasil. Em nível Brasil. E aí, as 40 melhores empresas desse segmento do Brasil, elas participam de um evento super exclusivo nos Estados Unidos, geralmente, chamado PIIC, que é a Convenção Internacional das Operações de Seguro da Prudential, onde a gente tem a oportunidade de encontrar os melhores profissionais do Japão, os melhores profissionais do México, da Argentina e de alguns países mais. Então, é uma experiência incrível. A gente brinca que é a Copa do Mundo da Prudential, porque a gente se conecta com várias nacionalidades ali dentro. E para homenagear esses empresários, como forma de gratidão ao trabalho que foi feito, uma vez ao ano eles exibem, durante pouquíssimos minutos, né, ao longo de um intervalo de dias, o nosso rosto na Times Square. Em 2022... em Nova York, eu estava lá, eu fui lá ver, em 2023, eu não fui e me mandaram o vídeo, e esse ano eu voltei. E por isso esse ano foi muito legal, porque eu passei a ter um novo master franqueado no negócio, que nunca tinha conseguido essa façanha ainda, né? Ele desejava demais, e eu falo que quando a gente também corre por outras pessoas, a gente arranja uma motivação muito nova. E eu comentei com outro franqueado da nossa unidade de negócios, que também é recorrente nesse tipo de homenagem, o João. Eu falei, João, vamos fazer o Léo ter essa homenagem também, vamos trabalhar para que o Léo possa estar lá com a gente, vamos realizar esse sonho juntos pelo 3º ano. E aí no ano passado eu pude levar o Léo para ele ser homenageado. A minha empresa foi pela 3ª vez homenageada lá em Nova York, a do Léo pela 1ª vez, a do João acho que pela 3ª vez também. E aquilo foi mágico, cara, porque é uma realização de quando você tá ali no centro do mundo, um garoto que começou em Poços de Caldas, uma biboca do interior de Minas, que cresceu em Três Marias, que passou dificuldade, que quebrou a cara, que veio para Sinop na cara e na coragem, levando a bandeira de Mato Grosso para o mundo, sabe? Foi um negócio que me deixou muito emocionado. Esse ano, inclusive, eu levei a bandeira da cidade, a bandeira de Mato Grosso, e fiz questão de mandar um vídeo, você deve ter recebido, agradecendo todas as pessoas que me ajudaram. Todo mundo, meus clientes, as pessoas que me ajudaram aqui, porque naquele flash ali de 7 segundos em que meu rosto ficou sendo exibido no intervalo de 1 hora, depois, na outra hora, mais 7 segundos, passou um filme na minha cabeça do quão foi difícil para chegar lá. Mas, cara, foi um negócio incrível. Foi a sensação de realmente chegar no topo e aí eu sinto que eu não posso desanimar, que eu tenho que permanecer operando em alto nível, em alta performance para continuar recebendo esse tipo de homenagem, se Deus quiser. Guilherme, 3 palavras que definem Guilherme Barreto. Puxa, isso aí é difícil, hein? Vamos lá. A primeira, persistência. A segunda, relacionamento. E a terceira, empatia. Empatia. A gente conseguir escutar o outro e entender as outras pessoas. Eu acho que, sobretudo, a terceira palavra é uma palavra que eu tenho dedicado muito tempo da minha vida a focar nela. A gente melhora o mundo quando a gente passa a ser mais empático, quando a gente passa a entender mais e se colocar mais no lugar das outras pessoas. Se o Guilherme pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, o pior é que, por exemplo, quando a gente fala da comunicação, eu não me arrependo de nada de ter tido a minha formação, de ter tido essa mudança de trajetória, essa mudança de carreira, essa mudança, porque foi ela ter quebrado. Eu falo o seguinte, foram as dificuldades até 2013, 2014 que eu tive, né, nos desafios que a gente passou, que moldaram a minha persistência 10 anos depois. Então, eu não sei se eu teria mudado alguma coisa lá atrás, porque talvez isso me fizesse uma pessoa mais fraca hoje. Mas tem uma coisa que talvez eu teria feito antes. Ter chegado mais cedo em Sinop. Todo mundo, até eu.
Se eu pudesse ter conhecido Sinop em 2015, eu já estaria aqui em 2015. Guilherme, que mensagem que você deixa para os jovens que estão começando, que estão entrando no mercado de trabalho, que estão começando uma carreira? Qual a mensagem que você passa? Porque assim, a tua história de vida, de profissional, é uma história batalhadora, de muita sair da zona do conforto e audaciosa. Uhum. E a gente vê muito jovem hoje na zona de conforto, tudo querendo de mão beijada. O que o Guilherme fala para esses caras que estão começando no mercado de trabalho? Qual mensagem você deixa para eles? Rala, respira, confia que vai dar certo. Mas nessa ordem. Primeiro rala, faz o que tem de ser feito. Depois respira, dê tempo ao tempo. As coisas não são instantâneas. A gente não sai do baixo para o alto de uma hora para outra. Então respira, tenha paciência com esse processo. Confia no cara lá de cima. Confia nas pessoas que estão aqui para te ajudar e se aproxime de pessoas do bem. E seja positivo. A positividade atrai resultado. Pessoas negativas não atraem resultado. Pessoas positivas atraem resultado. Então, não é apenas o uso aleatório dessas pessoas. É ralar primeiro. Não adianta. Respirar para ter calma, para ter paciência. Confiar. Confie em Deus, confie nas pessoas que estão do seu lado, que estão dispostas a te ajudar e seja positivo. Porque tem tudo para dar certo no tempo que for para dar certo. Rapaz, a nossa conversa está andando aqui, o tempo ruge. É isso aí. Guilherme, para a gente encerrar, para quem ouviu esse podcast, essa entrevista, os recortes que vão ser gerados aqui e quer entrar em contato com o Guilherme, quer saber mais sobre seguros, quer entender melhor o que o Guilherme faz, como que acha-se o Guilherme Barreto? Fácil, tem inclusive meu WhatsApp lá, mas me siga no Instagram e nas redes sociais, @Guilherme Barreto Oficial. Eu posto muito conteúdo sobre planejamento financeiro, sobre finanças, sobre educação financeira, sobre seguros, sobre networking e devidos conteúdos a respeito desse tema. E lá você vai ter meu contato direto, caso queira agendar uma conversa para falar sobre esses temas que são tão importantes. Então, Guilherme Barreto Oficial e também lá no @BNIDesbravador, né? Que a gente eu ia falar agora para você falar um pouquinho sobre quem ouviu aí a gente falar sobre o networking, o BNI. Quem quiser participar, como que ele pode participar, quem pode participar, quem não pode, queria que você finalizasse. Empresários que tenham mais de 2 anos de atuação aqui em Sinop, negócios que tenham mais de 2 anos, a gente faz uma reunião toda terça-feira de manhã na CDL, é um espaço super legal onde a gente toma café da manhã ali de 7 até as 9 da manhã, com vários empresários, toda santa semana. É uma oportunidade gigantesca de conexão e de novas oportunidades de negócio que a gente tem aqui. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem pra gente, pode mandar pra mim no meu Instagram, pode mandar pra você, né, Gelson, também no seu, e a gente agenda para que vocês possam fazer parte desse grupo e se conectar lá com tantos outros empresários de sucesso. E aí, toda terça-feira de manhã, 7 às 9, a gente está lá, fora o muito que é feito além desses horários, né? Que o networking não para. Como a gente diz lá no grupo, né? Enquanto a concorrência dorme, a gente faz negócio. Guilherme, obrigado, valeu, meu irmão. Obrigado. Sucesso. Obrigado aí por ter arrumado um horário na sua agenda para a gente estar batendo esse papo. E encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast com o nosso querido Guilherme Barreto. Queria pedir para você que está assistindo, que está vendo esse recorte, compartilhe com seus amigos, com seus parceiros, com seus empresários que você conhece aí, para mostrar, ajudar ele também a entender como que ele pode melhorar o seu negócio e tirar um pouquinho esse momento aí que todo mundo fala em crise, em reclamação. Vamos mudar o disco, né? Virar o disco, falar mais em assertividade e um passo para frente, como eu falo, né? Sempre avante. É isso aí. Gente, agradeço a sua paciência, agradeço você, agradeço os parceiros aqui que estão patrocinando o nosso BNI, que estão no BNI, né? E também patrocinam aqui o nosso podcast. Se você tem interesse em patrocinar também, manda uma mensagem aqui que está à disposição o nosso patrocínio. Um agradecimento especial a Burim Ar-Condicionado do Renan Burim, ao Mundo dos Bots, que é a minha empresa de chatbot. E fique ligado até o próximo episódio aqui do Desbrava Sinop. Muito obrigado e até o próximo episódio. Audio Jungle.